Bom dia, senhoras e senhores. Podemos nos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 8 de junho, sessão da segunda turma. Em votação, a ata da sessão do dia 1º de junho. Não havendo comentários, palavra com o senhor secretário para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, segunda turma, sessão 7950, do dia 8 de junho de 2026. Representação número 35568 de 2022. Desembargador relator Átila Naucuri, representados Nilo Alberto Monteiro Carvalho, por seus advogados, e Yang Deiling, também por seus advogados. Só um momentinho aqui, tem uma... Vai ter um... Vamos inverter a ordem? E depois de fazer a representação, alguma coisa contra? Não, só para... Tá? Então, inversão aqui na ordem do processo. Chamo agora o julgamento de número 38925 de 2025. Desembargador relator Sérgio Demora, representante Procuradoria Especial da Marinha, representados Product Shipping, Enash Gigel e Cismas Mários, por seus advogados. palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Só um instante, senhor presidente. Quando for assim, você me avisa, tá? Que tem sustentação, vai lá, tá? Aí tem que saber aqui se eles fizeram peças separadas ou peças... Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, no dia 31 de janeiro de 2025, por volta de 13h10, a embarcação Joyce, de bandeira das Ilhas Marshall, classificada para atividade de transporte de carga, tipo petroleiro, com 26.900 toneladas de arqueação bruta, navegava nas proximidades da praia de Copacabana, ao sul da entrada do canal de Cotunduba, ponto de encontro com o Prático. Às 13h12, perdeu máquinas, interrompendo sua navegação, tendo iniciado uma investigação na Praça de Máquinas para identificar a causa da parada inesperada e tentativa de reativar o motor principal. Durante os trabalhos na Praça de Máquinas, o comandante utilizou a inércia do navio para guiná-lo a bombordo, descrevendo um círculo com o intuito de afastá-lo da costa. Por volta das 13h40, o navio perdeu completamente a capacidade de propulsão e passou a derivar em direção ao canal de Cotunduba, acesso ao porto do Rio de Janeiro, influenciado pela corrente predominante na área. No momento da inspeção, os oficiais de máquinas constataram que a bomba de lubrificação das camisas número 1, Alfa Lube, apresentava aquecimento excessivo e rolamento travado. O rolamento foi substituído, mas verificou-se que o motor principal havia sido danificado. Enquanto a troca do rolamento da bomba número 1 estava em andamento, foram feitas tentativas para acionar a bomba número 2, até que se percebeu que suas conexões elétricas estavam frouxas. Nesse intervalo, enquanto os maquinistas trabalhavam na bomba número 1, o eletricista apertou as conexões elétricas da bomba número 2, restabelecendo seu funcionamento por volta das 14h40. Após a solução do problema com a bomba Alfa Lube, o chefe de máquinas e o comandante mantiveram contato para definir as ações a serem tomadas. Tal procedimento foi adotado, visto que o motor principal já estava frio, e uma tentativa de acionamento naquelas condições poderia provocar trincas nas camisas. Assim, decidiu-se que o navio deveria continuar a deriva até que... A deriva ou a matroca, né? Aí depende da doutrina. Deveria continuar a matroca até que o motor fosse adequadamente aquecido e estivesse em condições de operação. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro havia determinado que fosse efetuado o fundeio de emergência e a solicitação de rebocadores. Contudo, o comandante informou que o motor principal poderia ser acionado em cerca de 10 minutos, sendo orientado a seguir para a área de fundeio número 15.
Às 15 horas e 30 minutos, o motor principal foi acionado e o navio iniciou seu deslocamento em direção à área de fundeio número 15. Pouco depois, o prático embarcou e conduziu a embarcação até a área de fundeio número 13, onde o navio fundeou às 16 horas e 30 minutos, permanecendo até a resolução do problema e a liberação pela autoridade marítima. Em virtude do ocorrido, não foram registrados danos materiais, pessoais e nem poluição hídrica. De acordo com o laudo de exame pericial, os peritos apontaram que a rotina de verificação de equipamentos que precede a entrada no porto foi cumprida. No entanto, o teste das bombas de lubrificação das camisas não está contemplado na lista de verificação. Além disso, os peritos informaram que não foram encontrados registros referentes à última manutenção das bombas, tampouco evidências de alternância entre as duas unidades em operação. Os peritos informaram que a presença de cabos elétricos frouxos indica que a realização do aperto periódico das conexões elétricas não vinha sendo conduzida de forma regular. A ausência de registros de manutenção e de alternância das bombas em serviço, aliada à inexistência de procedimentos eficientes para a verificação e o aperto das conexões elétricas, demonstraram fragilidade no gerenciamento da manutenção a bordo. Além disso, a falta de inspeção abrangente de todos os equipamentos críticos para o funcionamento do motor principal antes da entrada no porto, bem como a indisponibilidade de sobressalentes para tais equipamentos, compromete a confiabilidade operacional da embarcação. Ademais, referente aos procedimentos adotados após a perda de propulsão, os peritos informaram que o comandante manobrou a embarcação para afastar-se da costa, enquanto ainda havia inércia suficiente para tal ação. Além disso, a análise da derrota do navio indica que, na menor distância de aproximação, ainda seria possível fundear para evitar o risco de colisão ou encalhe. Por fim, os peritos informaram que a adoção das medidas de fundeio e auxílio de rebocadores teria contribuído significativamente para reforçar as condições de segurança e a prevenção de acidentes. Por tal motivo, os peritos concluíram que a causa determinante da avaria de máquinas foi negligência da companhia armadora da embarcação por não ter providenciado a manutenção preventiva do motor elétrico e da bomba de lubrificação número 1 do motor principal. O encarregado do inquérito, no relatório, destacou que ocorreram 2 incidentes a bordo da embarcação. O primeiro foi uma avaria no rolamento do motor elétrico da bomba de lubrificação número 1 do motor principal, e o segundo, uma falha na fixação dos fios no quadro elétrico do motor elétrico da bomba de lubrificação número 2 do mesmo motor. O encarregado apontou que Joyce permaneceu à deriva ou à matroca aproximadamente entre 13 horas e 10 minutos e 15 horas e 30 minutos, totalizando cerca de 2 horas e 20 minutos. Assim, considerando o local em que a embarcação se encontrava, a quantidade de óleo diesel a bordo e a previsão meteorológica de ventos e chuvas fortes para a tarde daquele dia, a situação foi classificada como de emergência pela autoridade marítima. Diante disso, a Capitania dos Portos determinou que o navio fundeasse e solicitasse apoio de rebocadores, medidas imprescindíveis para garantir a segurança da navegação e mitigar os riscos à tripulação e a terceiros, reduzindo a possibilidade de encalhe, colisão com obstáculos, abalroamento e eventual derramamento de óleo no mar. Dessa forma, o encarregado do inquérito concluiu que a causa determinante da avaria de máquinas, ou seja, o evento inicial, foi a negligência decorrente da ausência do equipamento avariado na lista de verificação de equipamentos que precede a entrada no porto, bem como da inexistência de registros de manutenção e da alternância operacional entre os motores elétricos e bombas, somada à falta de procedimentos eficazes para a verificação e o reparo das conexões elétricas, sendo a armadora responsável direta pelo ocorrido. Não obstante, o encarregado apontou o chefe de máquinas do navio como responsável indireto pelo ocorrido, em virtude de sua imprudência, caracterizada pela inobservância de precaução e segurança, cujas consequências eram previsíveis, ao não manter o controle efetivo sobre as horas de funcionamento do motor elétrico da bomba de lubrificação número 1 do motor principal.
Tal controle seria essencial para subsidiar o revezamento adequado entre os motores elétricos e bombas de lubrificação, considerando que os peritos identificaram que o equipamento atingiu o limite de sua vida útil, evoluindo até a fadiga do rolamento, eixo, sem que houvesse sobressalentes de motor elétrico ou rolamento disponíveis a bordo. Em virtude do ocorrido, o capitão dos portos do Rio de Janeiro encaminhou ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal para apuração de eventual prática de crime cometido pelo comandante do navio Joyce em virtude do descumprimento da ordem da Autoridade Marítima de fundear e solicitar o apoio de rebocadores a fim de garantir a segurança da navegação e mitigar os riscos aos tripulantes e a terceiros, reduzindo a possibilidade de encalhe, colisão com obstáculos ao abarroamento e eventual derramamento de óleo no mar. Analisando os autos, a douta Procuradoria Especial da Marinha concluiu pela consumação do fato típico avaria de máquinas e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação por unanimidade, os representados que não constavam do rol de culpados desse tribunal foram citados por edital e apresentaram defesas conjuntas, através de ilustre advogado regularmente estabelecido, requerendo exculpação dos representados, uma vez que as acusações proferidas não encontraram respaldo nas provas dos autos e, pelo contrário, podem ser infirmadas pelos documentos e depoimentos prestados e colhidos sobre compromisso legal em sede do próprio inquérito, demonstrando com clareza que as causas da avaria de máquinas não foram apuradas acima de qualquer dúvida e que são uníssonos quanto às solicitações de fundeio realizadas pelo comandante, bem como na sequência de acontecimentos montada pelos peritos da capitania. Aberta a instrução, em provas a PEN se louvou nas provas dos autos e a defesa dos representados as apresentou, destacando sua tempestividade, informando que não pretendem produzir novas provas, pois, enquanto órgão acusador, é a PEN quem cabe o ônus de provar sobre aquilo que acusou e que os elementos de informação produzidos no inquérito dão conta de demonstrar que as imputações proferidas não se sustentam e requerendo a juntada da tradução juramentada do instrumento de mandato juntado aos autos a fim de regularizar sua representação processual. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e os representados as apresentaram conjuntamente através de seu patrono, alegando que a acusação não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre suas supostas omissões e o incidente, que o que se tem nos autos é uma falha mecânica súbita, cuja causa exata não foi tecnicamente apurada por negligência da própria fase instrutória em periciar o equipamento, e porque a PEN não produziu prova técnica consistente, capaz de demonstrar a alegada falha de manutenção, que a manutenção estava em dia, os testes pré-manobra foram realizados e bem-sucedidos, e a embarcação encontrava-se em classe, de modo que eventual condenação baseada em meras conjecturas de fim de vida útil, sem respaldo em prova técnica concreta, não se harmonizam com o elevado padrão de rigor técnico que sempre orientou a atuação desse egrégio tribunal, requerendo exculpação dos ora representados, dada a inexistência de culpa e ausência de nexo causal provado. É o relatório. Muito obrigado. Palavra com a senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, a procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores. Esta Procuradoria representou em face de Product Ship Trading, S.A., a armadora do navio Joyce, pois foi negligente, uma vez que a avaliação do equipamento avariado, essencial funcionamento seguro da embarcação, não constava da lista de verificação que antecede a entrada no porto, demonstrando falha nos protocolos mínimos de segurança operacional. Ademais, não foram apresentados registros consistentes de manutenção preventiva adequada, tampouco de alternância operacional entre os motores elétricos e bombas de lubrificação, somando-se à ausência de procedimentos eficazes de verificação e reaperto das conexões elétricas. Tais falhas estruturais revelam ausência de gestão preventiva eficiente, dando causa à avaria de máquinas, que culminou na perda de propulsão da embarcação e sua consequente situação de deriva. No que se refere ao chefe de máquinas, Enache Gigel, restou constatado que não exercia um controle efetivo sobre as horas de funcionamento do motor elétrico da bomba de lubrificação número 1 do motor principal. Controle este indispensável para adequado revezamento de sistemas de bombeamento.
Os elementos técnicos indicam que o equipamento atingiu o limite de sua vida útil, evoluindo para uma falha no rolamento do eixo, sem que houvesse a adoção de medidas preventivas ou a disponibilidade de sobressalentes a bordo. Tal cenário evidencia uma falha operacional relevante, caracterizando conduta imprudente e incompatível com o dever de vigilância técnica exigido da função exercida. Quanto ao comandante da embarcação, a Procuradoria entende que sua conduta não contribuiu para a ocorrência da avaria de máquinas, mas configurou uma exposição a risco à segurança da navegação. Restou demonstrado que o comandante descumpriu uma ordem emanada da autoridade marítima, no sentido de proceder ao fundeio da embarcação e solicitar apoio de rebocadores, medida necessária para a preservação da segurança da navegação. Tal conduta agravou a situação de risco já instalada, elevando a possibilidade de encalhe, colisão com obstáculos, abarroamento e um eventual derramamento de óleo no mar. A defesa sustenta que o evento decorreu de uma falha mecânica inevitável e não imputável aos representados, inexistindo prova de negligência e nexo causal entre suas condutas ou acidente. Em que pese a alegação defensiva, o conjunto probatório é suficiente, coerente e convergente, no sentido de evidenciar que o evento não decorreu de um caso fortuito, técnico inevitável, mas sim de deficiências relevantes de manutenção preventiva e de gestão operacional dos equipamentos de máquinas. Com efeito, o laudo pericial é claro ao apontar a ausência de registros de manutenção das bombas de lubrificação, a inexistência de evidências de alternância operacional entre as unidades e a presença de conexões elétricas frouxas, circunstâncias que indicam falhas sistêmicas de acompanhamento e controle, incompatíveis com a alegada regularidade plena da manutenção. Não procede, portanto, a alegação de que a manutenção estaria em dia ou de que os testes pré-manobra teriam sido suficientes para afastar a responsabilidade, uma vez que tais testes não abrangem integralmente os equipamentos críticos envolvidos no sinistro, conforme expressamente consignado no laudo técnico. Também não merece prosperar a alegação de ausência de prova técnica consistente. Ao contrário, a prova pericial produzida aponta com objetividade para fragilidades no gerenciamento da manutenção e na confiabilidade operacional dos sistemas de lubrificação, elementos que guardam nexo direto com a sequência de falhas que culminou na perda de propulsão da embarcação. A tentativa de enquadrar o evento como falha súbita e inevitável carece de respaldo probatório. O que se verifica, portanto, nos autos é um processo evolutivo de desgaste e falhas de manutenção preventiva, notadamente em componentes sujeitos à vida útil operacional, sem controle adequado de horas de uso e sem a correspondente substituição preventiva de peças críticas. Assim, o alegado rompimento do nexo causal não se sustenta, uma vez que estou demonstrado que as omissões identificadas contribuíram de forma relevante para a ocorrência do evento, afastando assim a hipótese de caso fortuito. Por fim, a invocação de que a embarcação se encontrava classificada e que os testes foram realizados não elide a responsabilidade, pois a classificação e a realização de testes pontuais não substituem o dever contínuo de manutenção, controle de desgaste e verificação integral dos sistemas essenciais à segurança da navegação. Por todo exposto, a Procuradoria requer a condenação do primeiro e segundo representados, com base no artigo 14, a linha B, e o terceiro representado, com fulcro no artigo 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, advogado, doutor Bruno Gomes Brito, dos representados da empresa Product Shipping and Trading, do chefe de máquinas, o senhor Enache Gigel, e do comandante, o senhor Simas Marius. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, nobre representante da Procuradoria, demais senhoras e senhores aqui presentes, bom dia. Vou apresentar aqui a defesa dos três representados, mas, na verdade, em dois blocos, uma vez que as teses acusatórias foram divergentes. O armador e chefe de máquinas por uma razão e o comandante por outra razão. Mas os dois blocos serão de grande objetividade, até porque o relatório do excelentíssimo desembargador relator, eu acho que já deu uma boa síntese do que a gente vai aqui defender. Por quê? No que se refere ao armador e ao chefe de máquinas, o que foi a acusação da PEN é que teria havido negligência na manutenção preventiva dos equipamentos da praça de máquinas. Ocorre que essa falta de manutenção preventiva, ela vem baseada numa suposição dos peritos da capitania ao dizerem que o equipamento havia atingido o limite de vida útil. E por que a gente fala em suposição? Porque no relatório do inquérito diz que houve a identificação
do limite de vida útil. Só que identificação, ela pressupõe análise e confirmação. Se não houve análise, não tem como ser confirmado. Se não há confirmação, não há identificação. Existe uma suposição. Então, se é notado que houve, de fato, uma avaria no rolamento do motor elétrico da bomba de lubrificação, deveria ter havido uma análise metalúrgica ou, ao menos, uma inspeção naquela peça, o que não ocorreu. O inquérito não mostra isso, o inquérito não mostra sequer qualquer tipo de solicitação da capitania para fazer esse tipo de análise dentro do material. Então, os peritos da capitania poderiam supor que foi atingido o limite de vida útil? Poderia. Mas também poderia supor diversas outras possibilidades que poderiam ter acontecido com esse rolamento do motor elétrico da bomba de lubrificação e não o fizeram. E entendemos que dentro de um tribunal técnico e com o rigor técnico que as decisões do Tribunal Marítimo têm, não só aqui, mas perante o Poder Judiciário, não se pode cogitar uma condenação baseada numa suposição. Demanda identificação, demanda exame técnico e, muito embora a ilustre representante da PEN fale que existem elementos técnicos que apontam o limite de vida útil, não existem. Os elementos técnicos são baseados nas suposições do perito que chamam de identificação. E, repito, nós entendemos que identificação pressupõe análise e confirmação, e nenhum dos dois existiu. Quando se fala da carência da lista de verificação em determinados pontos, essa acusação também não se sustenta. Por quê? Esse checklist da inspeção pré-manobra, ele, na verdade, ele vai sendo feito com base em sistemas, ou seja, o sistema do motor principal, ele abrange essa questão das bombas de lubrificação e elas foram verificadas não apenas na inspeção pré-manobra, como na véspera dos eventos, quando foi feita a inspeção de praça de máquinas desguarnecida, onde todos os equipamentos da praça de máquinas estavam plenamente operantes em prontidão de stand-by. Então, entendemos que nem houve negligência na manutenção, levando em conta que a acusação, o fundamento dessa acusação da PEN é que o equipamento atingiu o limite de vida útil, tampouco entendemos que essa acusação de carência na lista de verificação teria contribuído para o acidente. Por quê? Nós estamos diante de um tribunal técnico, repito, onde a responsabilidade que é apurada aqui é responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade subjetiva demanda dano, ação ou omissão e nexo causal. Se não foi possível a capitania, em sede de inquérito, demonstrar qual teria sido a ação ou omissão da armadora e do chefe de máquinas que culminaram com o evento, no caso, o dano, não existe o nexo causal e, não havendo nexo causal, não pode ser considerada responsabilidade. Então, nós entendemos que tanto o armador quanto o chefe de máquinas devem ser exculpados exatamente por não ter havido, a causa do acidente não ter sido apurada acima de qualquer dúvida. Quanto ao comandante, ele é acusado de ter exposto a risco a embarcação por não ter fundeado e não ter solicitado o auxílio de rebocadores. E nessa acusação, com toda a vénia possível, a gente deve dizer que a Procuradoria também não logrou comprovar isso nos autos, nem nos elementos de informação produzidos perante o inquérito, tampouco na fase probatória aqui no Tribunal Marítimo, que seria produzida sob o crivo do contraditório. Isso porque é dito que o comandante reiteradamente ignorou as ordens de fundeio e auxílio de rebocadores. No entanto, qualquer leitura, por mais superficial que seja dos autos, não aparece em momento nenhum em que momento essa ordem foi dada, quem deu essa ordem, partiu de quem essa ordem. Não existe nenhum tipo de registro formal dentro do inquérito que mostre, nem do inquérito, nem do processo perante o Tribunal Marítimo, que demonstre em que momento essa ordem foi dada, de que forma foi dada e a formalidade exatamente da ordem. Sabemos que, num momento de crise, muitas coisas podem acontecer e, às vezes, esse registro pode não ser feito, só que ocorre que esse registro deve estar feito dentro do inquérito ou dentro do processo para que possa suportar uma acusação de exposição a risco e, mais ainda, que isso escalonou e foi até elemento de investigação criminal, porque a prova dos autos, na verdade, os elementos de informação do inquérito, o que eles demonstram é que foi percebida a parada de máquinas às 13h11 e às 13h15 o comandante já fazia contato com a Atalaia e já fazia a solicitação de fundeio. Isso é o que consta nos autos.
O laudo da capitania fala de descumprimento de ordens, mas o mesmo laudo da capitania, na sua cronologia, deixa bem claro que às 13h11 ocorre o apagão mecânico, às 13h15, 4 minutos apenas após a pane, o comandante fez contato com a Atalaia e fez pedido de fundeio via agente marítimo. E nesse ponto é muito importante mostrar que o depoimento do comandante e o depoimento do agente marítimo, que foram ouvidos, comandante, chefe de máquinas e agente marítimo, mas ninguém foi ouvido. E o depoimento do comandante e do agente marítimo, que estavam envolvidos diretamente nessa questão sobre fundeio de emergência ou não, são uníssonos no sentido de dizer que foi feita a solicitação por mais de uma vez sobre o fundeio. E a capitania, por meio da tenente Tuana, que era oficial de serviço, dizia que ia verificar e ia retornar. Por que não foi feito fundeio de emergência imediato? Porque foi dito, houve informação de que haveriam cabos submarinos na localização onde o navio estaria. Então, na verdade, o que se chama de ordem de fundeio, ela, na verdade, entendemos que foi a autorização da solicitação que foi feita logo assim que houve a pane no navio, e essa veio quando o navio já estava praticamente sob máquinas, tanto que deu partida no motor e foi para o fundeador que foi designado. E uma coisa muito importante de ser ressaltada é que não apenas entendemos que há ausência de evidências técnicas no inquérito, como há evidências técnicas produzidas pela própria capitania que socorrem os representados. O próprio laudo disse que não é possível afirmar que o navio esteve sob risco iminente. O mar estava calmo, o tempo estava bom, visibilidade boa. E o comandante, que à época contava com mais de 30 anos, usou sua experiência, guinou a bombordo para tentar aumentar ainda mais a sua distância da costa, e tomou todas as providências que poderiam. Ele arriou o ferro parcialmente para que, se fosse necessário um fundeio de emergência, esse fundeio ocorreria de forma mais célere ainda. E, diante das provas dos autos e do inquérito, entendemos que não existem evidências de reiteradas ordens que foram ignoradas ou não atendidas pelo comandante. E essa prova, na verdade, não era tão complicada de ser feita. Bastava que fosse chamada a tenente Tuana para que fosse prestar depoimento perante a capitania. E isso não ocorreu. Quem foram ouvidos, que foram o comandante e o agente marítimo, são uníssonos em dizer que foi feita mais de uma solicitação de fundeio sem qualquer tipo de retorno da capitania. Quando houve esse retorno pela Avipa Marlim, já era o momento em que o navio já estava sob máquinas e podia seguir viagem, que foi até o fundeadouro número 13. Então, nós entendemos que os 3 representados devem ser exculpados, exatamente por não haver o liame necessário entre o nexo causal entre o dano efetivamente feito e qualquer tipo de ação ou omissão dos representados, de modo que entendemos que eles devam ser exculpados. Muito obrigado pela atenção e bom dia. Obrigado, e realmente foi objetivo. Bem objetivo. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. O navio perdeu máquinas por caso fortuito, interrompeu sua navegação e iniciou investigação na praça de máquinas para identificar a causa da parada inesperada e tentar reativar o motor principal, enquanto o comandante utilizou a inércia do navio para guiná-lo a bombordo, descrevendo um círculo com o intuito de afastá-lo da costa. Após esse afastamento, passou a derivar, ou a matrocar, posto que estava tripulado, em direção ao canal de Cotunduba, influenciado pela corrente predominante na área. Entre perda completa da propulsão, 13h40, e o restabelecimento do seu funcionamento, 14h40, passou-se 1 hora em que a matroca do navio foi mínima e o motor principal esfriou. Comandante e chefe de máquinas demonstraram perícia e prudência ao analisar que uma tentativa de acionamento com o motor principal já frio poderia provocar trincas nas camisas. Assim, foram diligentes ao decidirem que o navio deveria continuar a matroca até que o motor fosse adequadamente aquecido e estivesse em condições de operação, sem prejuízo nem risco à segurança da navegação pela segura distância de terra. Às 15h30, o motor principal foi acionado e o navio iniciou seu deslocamento em direção à área de fundeio número 15.
Pouco depois, o prático embarcou e conduziu a embarcação até a área de fundeio número 13, onde o navio fundeou às 16 horas e 30 minutos, permanecendo até a resolução do problema e a liberação pela autoridade marítima. Em virtude do ocorrido, não foram registrados danos materiais, pessoais nem poluição. Analisando os autos, a PEN concluiu pela consumação de fato típico, avaria de máquinas, página 6 da sua representação. Logo, a representação da PEN, a quem cabe o ônus da prova, restou fragilizada pelos seus próprios argumentos e pela ausência de verificação técnica das reais condições do equipamento avariado, assistindo razão à defesa, que conseguiu rechaçá-la ao demonstrar o comprometimento da adequada apuração dos fatos e que as conclusões dos peritos e do encarregado do inquérito foram fundamentadas em suposições, devendo os representados serem exculpados do que lhes foi imputado e os autos serem arquivados. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu peço a palavra, eu estou acompanhando... Sua questão de ordem, senhor, por favor. O senhor fala no microfone. Mas teve acusação contra o comandante, vai ser num segundo momento? Não, tudo agora, né? A gente abriu a discussão. Tudo agora. Ele está julgando tudo. Tá. Okay. Jogou tudo. Ok. Jogou tudo. Eu peço a palavra, esse caso aí é importante no seguinte, eu estou acompanhando o desembargador Sérgio, logo de... A defesa também foi muito boa, né? Mas esse caso é importante porque demonstra que aqui no Porto do Rio de Janeiro está faltando uma ferramenta essencial que é o VTS. Não é oficial de serviço na capitania, que às vezes está acumulando outras funções, que pode dar segurança de determinar o navio fundeado. Tinha que estar sendo monitorado através do Centro de Controle da Autoridade Marítima, devia ter tido uma gravação dessa história toda, né? Quem deu a ordem, quem não deu a ordem, qual foi a trajetória do navio plotada lá no CCCAM. E esse tipo de coisa é função de um VTS. A autoridade do VTS é que tem que dar essa ordem de fundear ou sair da área ou alguma coisa parecida. Eu acho que está faltando aqui no Rio de Janeiro talvez essa ferramenta essencial que é o VTS, né? Fica aí para a expectativa de adoção desse sistema no futuro, porque realmente ficou fragilizada a acusação do jeito que foi apresentada. Obrigado pela participação. Encerrada a fase de discussão. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, avaria de máquinas do navio Joyce ocorrida próxima à praia de Copacabana, município do Rio de Janeiro, RJ, sem danos materiais, nem acidentes pessoais e tampouco poluição hídrica. Quanto à causa determinante, fato típico, avaria de máquinas. Decisão, julgar improcedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados do que lhes foi imputado, mandando arquivar os autos. É como voto. Obrigado. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto. O senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação no voto do processo 38925/2025, decidiu a segunda turma por unanimidade julgar improcedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Mais uma vez, queria parabenizar aí pela objetividade da sua sustentação. Bom dia. Processo número 35, na verdade, representação número 35568 de 2022, de relatoria do desembargador Átila Lancuri, representados Nilo Alberto Monteiro Carvalho e Yang Deiling por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Lancuri para apresentar seu relatório e suas conclusões. Eu não vou ler o relatório por completo, vou apresentar os slides.
Isso aí é um caso que a gente, aqui, no plenário, decidiu excluir um acidente que ocorreu lá em Itaqui, no Maranhão. Nós já visitamos lá a área, sabemos o que acontece. Esse navio estava sendo manobrado pelo Prático e, em determinado momento no canal, essa figura é importante porque a gente pode ver que a proa do navio, o rumo na superfície, está para uma direção, está num rumo, e o rumo da corrente está completamente defasado no rumo da superfície, indicando que ali tem uma forte correnteza e que é a dificuldade da entrada em Itaqui, no Maranhão, certo? Esse navio estava indo para atracar lá no porto. Essa figura é imediatamente anterior à colisão com a boia, que é no slide seguinte, por favor. Aí o navio colide com a boia, né? Próximo slide. Logo a seguir, ele é assistido por 5 rebocadores. Eu acredito que a colisão da boia ocorreu muito provavelmente porque o Prático tinha intenção de deixar a próxima boia a boreste do navio, né? Ali, esse descumprimento desse canal nessa altura dessa boia também já foi discutido aqui no tribunal, e nós pedimos para isso ser incluído, inclusive, em NPCP da capitania. Talvez essa intenção de passar por fora do canal nessa próxima boia tenha causado a colisão com aquela boia que foi objeto da representação inicial da PEN. Mas isso é motivo para ser analisado no mérito. Próximo slide, por favor. Já assistido por 5 rebocadores, o navio inicia o giro ali para atracar naquele terminal, né? Próximo, vê se tem mais alguma coisa aí. Foi basicamente isso. Então teve uma colisão com a boia e uma colisão com o cais. A PEN, na representação inicial, tinha oferecido acusações contra o comandante, contra o Prático e contra o comandante por colisão. Na época da avaliação da primeira representação, eu sugeri que se excluísse o comandante da acusação. Isso foi feito. Na ocasião, eu sugeri receber a representação somente em face do Prático pelas razões a seguir expostas. No caso da colisão com a boia, considerando as características do local onde as manobras de entrada são realizadas com forte correnteza, julgo que o comandante dependeria totalmente da assessoria do Prático para evitar a colisão. Observo que, em depoimento, o comandante disse que, ao passar pela boia 1921, observou que a corrente estava muito forte e disso alertou o Prático, que nada fez. Em seguida, deu a ordem ao timoneiro para guinar para a bomborda. Assim, entendo que o comandante tentou evitar a colisão com a boia. Isso analisando o problema lá no início, por ocasião da primeira representação. Quanto à colisão com o piro, o comandante também deve ser excluído do polo passivo da representação. Na atracação, o Prático manobrava com vários rebocadores. Dessa forma, entendo que o comandante estrangeiro teria pouca participação nas ações necessárias para a atracação segura. Além disso, conforme visto na representação, houve a troca de um dos rebocadores, que apresentou problema no guincho. Tais fatos reforçavam, naquela época, o entendimento de que seria difícil ao comandante interferir na manobra. Sobre a ação de vórtice ou ação não coordenada dos rebocadores, espero que seja apresentado argumentos e provas para melhor análise da questão durante a fase processual. O comandante do navio foi notificado e excluído do polo passivo da representação naquela ocasião, certo? O processo correu, já estava na fase de provas, houve dificuldade na obtenção da prova requerida pela Procuradoria. Eu me esforcei ao máximo para notificar o terminal de Ponta da Madeira. Apesar desse pedido de provas ser feito diretamente ao terminal, eu não logrei êxito. Acionei a capitania para obter a prova da Procuradoria. Em paralelo, fiz contato com o doutor Galante, que representa os interesses do tribunal, a fim de colher essa prova requerida pela PEN. Isso demorou muito tempo, mas, enfim, a prova veio. Então, já na fase de provas, com aquelas provas que foram apresentadas, a Procuradoria apresentou nova representação, com novas acusações, ou uma nova representação, digamos, novas representações em face do Prático e do comandante.
Eu, apesar das razões apresentadas pela Procuradoria, eu insisto em manter o comandante fora do polo passivo por essas razões que eu apresentei anteriormente e acredito que a acusação contra o prático deve seguir nos termos iniciais da representação original. Esse seria o relatório e eu passo as conclusões. Se não tiver, se o presidente não se incomodar, eu já passo para as conclusões. O tribunal excluiu o comandante do navio em sessão plenária por unanimidade e disto notificou, quer dizer, o comandante foi notificado que ele não estava mais envolvido no acidente. Transcorridos quase 5 anos do acidente, entendo que a sua defesa seria prejudicada e até que se aperfeiçoe a citação, poderá ocorrer a prescrição da ação punitiva. No meu entendimento, houve a estabilização subjetiva da decisão que deixou de receber a representação contra o comandante e configuraria violação da segurança jurídica com redução da força das decisões plenárias, receber a representação de novo em face do comandante. Em que pese as provas apresentadas e colhidas e apresentadas, as justificativas anteriores para a exclusão do comandante do polo passivo, no meu entendimento permaneceram inalteradas. Se não vejamos. Por ocasião da primeira representação, o comandante foi acusado pela colisão e por falhar ao não assumir pessoalmente a condução da embarcação quando constatou o risco e falta de ação do prático. Na segunda representação, a acusação contra o comandante é por exposição a risco, pois falhou ao não assumir pessoalmente a condução da embarcação quando constatou o risco e falta de ação do prático, havendo a responsabilidade por omissão. Ou seja, mudou-se a capitulação, mas manteve-se basicamente a descrição da sua conduta. Ademais, como eu já falei anteriormente, o comandante dependia da atuação do prático para evitar a colisão com a boia, e embora tenha alertado sobre a forte correnteza e tomado a iniciativa a ordenar a guinada, teve participação limitada no evento. Na manobra de atracação, que veio a ocorrer a colisão com o cais, a intervenção do comandante estrangeiro também era reduzida, devido à condução pelo prático empregando diversos reprocadores, razão pela qual, no meu entendimento, não deve ser responsabilizado pelos eventos. Sobre o prático, temos que a BEM lhe imputou na primeira representação, por ocasião da primeira representação, a responsabilidade pelas colisões, pois ele mencionou a presença de vórtice, guinou de modo tardio, avaliou erroneamente as condições de corrente, maré e vento, procedendo de modo imprudente, imperito e negligente. Na segunda representação, a ele foi imputada a responsabilidade pelas colisões e exposição a risco. E as diligências, segundo a PEN, comprovavam, segundo a PEN, que a corrente apresentava intensidade de apenas 0,28 nós com direção 076, com rumo 076, que não houve registro de outros acidentes no local por vórtice. Além disso, falhou na condução da manobra, guiou de modo tardio e avaliou incorretamente as condições de corrente, vento e maré. Ou seja, lhe foi acrescentada a imputação de exposição a risco que considero desnecessária. Ademais, os demais aspectos apresentados na nova representação são muito semelhantes aos da primeira. Por fim, entendo que as provas colhidas na fase instrutória devem servir às partes para apresentarem suas argumentações, devendo-se prosseguir o rito processual somente com a representação original, rejeitando-se a segunda representação. É como concluo, presidente. Só para entender, então teve uma representação, começou a fase de instrução. Teve uma representação, nós excluímos o comandante. Isso. A acusação o processo seguiu, teve citação, fase de provas, colheita de provas a pedido da PEN, manifestação do prático e tudo mais. E quando surgiu o resultado dessas provas, a PEN apresentou uma nova representação, reincluindo o comandante e acrescentando a acusação de exposição a risco ao prático. Eu entendo que... Ao prático não, comandante. Tanto ao prático quanto ao comandante. Anteriormente era só colisão. Eu acho temerário, creio que é temerário fazer isso. Houve todo um rito processual correndo a acusação contra o prático, que estava se defendendo sobre aquela acusação inicial.
o comandante foi excluído do polo passivo e nós o notificamos. Nós falamos, você está livre desse processo. Eu acho temerário trazer o comandante de volta pelos mesmos motivos que já foram analisados e acrescentar uma representação para o prático que já estava se defendendo basicamente da mesma coisa. Essa prova colhida, no meu entendimento, deve servir tanto para a acusação, reforçar aquela acusação, a representação que foi feita, ou para o prático aproveitar essas provas que foram colhidas para se defender. Acho muito temerário a gente aceitar uma nova representação, zerar o processo de novo e iniciar tudo de novo. A não ser que seja questão de ordem. Não quiser falar. A PEN pediu questão de ordem aqui, eu queria ouvir. Senhor presidente, senhores desembargadores, só vou ler um contexto para entender o que aconteceu nesse caso. Então, as diligências realizadas e pedidas pela PEN produziram elementos novos e relevantes que não estavam disponíveis quando do primeiro exame da representação. Restou demonstrado, por exemplo, que a intensidade da corrente existente no momento da colisão contra o Dolphin era significativamente inferior àquela anteriormente considerada, bem como que não havia registros de acidentes decorrentes de vórtices no local durante o período. Tais informações afastaram hipóteses inicialmente cogitadas como possíveis causas do acidente e permitiram uma reconstrução mais precisa da dinâmica dos fatos. Além disso, os novos elementos confirmaram a realização tardia da guinada para a passagem entre as boias 21 e 26, a navegação fora dos limites do canal e a inexistência de condições ambientais excepcionais aptas a justificar os eventos ocorridos. Trata-se, portanto, de um quadro probatório substancialmente distinto daquele submetido à apreciação do tribunal quando da decisão de recebimento parcial da representação. Diante desse novo contexto fático, a Procuradoria apresentou representação complementar, sustentando a responsabilização do comandante, sob o fundamento de que não havia sido suficientemente delineado anteriormente, bem como do prático, suas responsabilidades, e, com efeito, não lhe se atribui a execução direta das manobras conduzidas pelo prático, mas sim na observância do dever de vigilância e de intervenção que lhe incumbia na condição de autoridade máxima a bordo. Conforme demonstrado nos autos, o próprio comandante declarou ter percebido a intensidade da corrente, ter alertado o prático em mais de uma oportunidade e ter identificado a evolução de uma situação potencialmente perigosa. Ainda assim, limitou-se a advertências pontuais, sem assumir o controle da manobra, ou adotar providências mais efetivas para neutralizar o risco que se apresentava. A assessoria prestada pelo prático não afasta nem transfere a responsabilidade do comandante pela segurança da embarcação. Ao contrário, permanece íntegro o dever de intervenção sempre que identificada uma situação de perigo capaz de comprometer a segurança da navegação das instalações portuárias ou de terceiros. Então, nessas circunstâncias, a nova representação não configura uma mera repetição da acusação anteriormente apreciada pelo tribunal. Trata-se de imputação formulada à luz de elementos probatórios supervenientes, por meio das diligências solicitadas pela PEN, que foram realizadas nos autos e que alteraram o panorama fático anteriormente examinado. Então, por essa razão, a Procuradoria requer o recebimento da representação. Por esses motivos eu trouxe a representação. Isso, eu queria ouvir, eu já entendi, o desembargador Marcelo aí, porque é uma questão muito processual e eu acho que vai esclarecer até para mim, não sei, desculpa te comparar o meu nível de desconhecimento, mas acho que isso vai trazer enriquecer aí a decisão. Não, eu entendi perfeitamente a posição da PEN e do desembargador Átila. Aquela coisa, né? A PEN é o titular da ação, né? Então, cabe a ela oferecer a representação contra aqueles que ela reputa responsáveis pelo acidente e, nesse caso, pelo que eu entendi, houve um aprofundamento probatório e, nesse aprofundamento probatório, a PEN entendeu que há novos argumentos para retomar a representação contra o comandante e manter em relação ao prático, mas, pelo que eu entendi, até com acusações distintas. E também entendi a posição do desembargador Átila no sentido de que houve uma demora muito grande na colheita dessas provas e isso pode significar, inclusive, uma prescrição da ação punitiva. E aí eu já ia fazer um comentário, antes de provocado pelo presidente, no sentido de que atualmente a gente já tem instrumentos para coibir essa morosidade na resposta de provas requeridas pelo tribunal. A gente não tinha até então, né? Fizemos um estudo grande, modificamos
nossos entendimentos, até junto com a Procuradoria, porque me parece um absurdo um terminal de Ponta da Madeira não responder ao tribunal, né? Isso eu acho um desrespeito, né? Ou demorar um tempo que quase que prescreve uma ação que o tribunal possa tomar, né? Então eu entendi perfeitamente os dois pontos de vista, de que o DAPEN, cioso no seu trabalho, no sentido de que eu descobri mais provas, então eu quero ofertar uma representação mais robusta e contra aqueles que eu reputo ser os responsáveis. Também a posição do relator preocupado no sentido de que o processo tem que ter uma marcha à frente, que passos atrás podem significar inclusive uma prescrição, e que ele fez uma análise e entendeu que esses argumentos trazidos pela PEN são, de uma outra forma, uma repetição de argumentos já analisados quando no recebimento da primeira representação. Sem querer interrompê-lo, no caso do comandante, são muito poucas. A corrente é forte, na colisão com a boia é fortíssima. A corrente é fraca na tracação do Dolphin, o prático deveria ter... A corrente foi fraca, não teve vórtice ali na tracação? Não teve. Isso tudo confirma de certa maneira o que a PEN estava se propondo a acusar. Agora, no caso do comandante, nós o excluímos da... A gente já entendeu. Nós tiramos já entendeu. E eu estou preocupado também de trazer... Com a marcha, eu entendi. Com a marcha, né? Para mim, na fase de provas, você está levando o processo para frente, a PEN tinha que usar isso para reforçar a acusação dela, não? Eu acompanharei o voto do desembargador relator. Ok, então vou declarar aqui oficialmente a publicação do voto de forma unânime, tá? Acompanhando aí de manter... não receber a gente tem que pensar o que a gente vai escrever no... Eu escrevi o seguinte. Isso, divulga o seu voto, realmente aí. Rejeitar a segunda representação, não receber a segunda representação, prosseguir o rito processual somente com a representação original. Ótimo, então tá bom. Então agora declarou o voto, né? Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então decidiu... a segunda turma do Tribunal Marítimo, nos termos do voto, senhor desembargador relator Átila Cury. Publicação no voto no processo 35568-2022, decidiu a segunda turma, por unanimidade, em não receber a segunda representação ora oferecida pela douta Procuradoria Especial da Marinha, recebendo apenas a representação original quanto ao prático, excluindo o comandante Yang Delin do polo passivo nos termos do voto do senhor desembargador relator Átila Cury. A gente não está excluindo ele de novo, a gente só não está recebendo. Fazendo apenas uma retificação aqui, manter a representação original nos termos apresentados pela douta Procuradoria. Processo número 38821 de 2025, de relatoria do desembargador Átila Cury, representante à Procuradoria Especial da Marinha, em face do representado Michael Beraldini dos Santos, por seus advogados. Pode me dar só um minuto aqui para me achar aqui. Tá, ok. Quando tiver pronto. Bom, palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury. Peraí. Tá bom, tá bem, peraí. Peraí. 38821, né? Senhor presidente, senhores desembargadores, os autos tratam do inquérito instaurado pela delegacia da capitania,
Os autos tratam do inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania em Cabo Frio a fim de apurar a colisão envolvendo a embarcação Hambrix e um banhista, ocorrida por volta de 10 horas do dia 13 de janeiro de 2023, na Praia do Foguete, Cabo Frio. A moto aquática Hambrix, classificada para atividade de esporte e recreio em área de navegação interior, mede 3,45 metros de comprimento, era conduzida pelo arraiz-amador e motonauta Maicon Beraldini dos Santos e transportava uma passageira a bordo, navegando nas proximidades da Praia do Foguete, em Cabo Frio, durante um passeio náutico. Cerca de 10h30, o condutor adentrou na zona reservada para banhistas, encalhando a moto aquática na Praia do Foguete, onde a passageira desembarcou. Em seguida, ao retornar com a embarcação para o mar, o condutor colidiu com o surfista. Teria colidido com o surfista Luiz Felipe Melo de Carvalho, que estava nas proximidades. Após a colisão, o condutor bateu o maxilar na moto aquática e caiu da embarcação, passando a nadar e puxá-la até a areia, sendo em seguida levado à unidade de pronto atendimento mais próxima. A vítima, por sua vez, sofreu apenas lesões leves com hematomas. Eu resumi os depoimentos. O condutor relatou que é proprietário de uma das cotas da embarcação, afirmou que não ocorreu a colisão, que estava navegando com a moto, porém a passageira caiu na água por ter se desequilibrado, então tentou colocá-la de volta, porém não teve êxito. Acabou se aproximando da praia e resolveu deixá-la na Praia do Foguete, que após deixar a passageira na areia, retornou para a moto aquática e tentou voltar para o mar, porém sem êxito. Foi quando veio uma onda forte para desviar do banhista, que se encontrava surfando, acelerou a moto, guinando para Boreste, pois o surfista vinha em uma onda para o seu bobordo, onde ao acelerar e saltar, bateu com o maxilar na embarcação, sofrendo lesão no queixo, sendo necessária a realização de sutura. Em seguida caiu na água e foi empurrando a embarcação, que estava desligada, até a areia, onde ligou para a Marina Sete Mares, que realizou o reboque. O senhor Felipe Melo, surfista, declarou que a moto aquática estava saindo da areia, foi quando ela veio em situação e, entre aspas, o atropelou quando surfava. Que estava a cerca de 50 metros da faixa de areia, que o condutor não prestou socorro, que não teve lesões, apenas hematomas e dores musculares. Conforme o laudo de exame pericial, os peritos constataram que, segundo informações provenientes de denúncia à sala de estado da delegacia, o ponto exato da colisão da moto aquática com o surfista ocorreu quando a embarcação adentrava ao mar, após sair da praia, atingindo o surfista que se encontrava sobre uma onda, vindo atropelá-lo. Os peritos destacaram que a NPCP da Capitania dos Portos do Macaé, que é hoje em dia a Delegacia de Cabo Frio, é subordinada à Capitania de Macaé, proíbe que qualquer embarcação se aproxime a menos de 200 metros de qualquer praia de Cabo Frio. Apontaram ainda que a causa determinante da colisão foi o fato do condutor adentrar a zona de arrebentação e desembarcar passageiro em área não permitida. O encarregado do inquérito observou que a moto aquática estava dentro da zona reservada para banhistas, em razão do desembarque da passageira na Praia do Foguete, em desacordo com a norma e com as normas de tráfego de embarcações que vedam tais procedimentos. Segundo o encarregado do inquérito, essas falhas podem ter contribuído para o acidente. Contudo, o condutor afirmou em seu depoimento não ter colidido com nenhum surfista durante sua singradura. Ademais, no momento da perícia, não foram encontradas marcas no casco que evidenciassem colisão, ao passo que o surfista declarou ter sido, entre aspas, atropelado, sem apresentar comprovante médico ou boletim de ocorrência. Assim, o encarregado concluiu que a causa do acidente da navegação permaneceu indeterminada diante da ausência de testemunhas, registros fotográficos ou vídeos que permitissem confirmar a ocorrência da colisão. No entanto, a Procuradoria ofereceu representação em face do condutor, por entendê-lo responsável pelo fato capitulado no artigo 15, a linha E, exposição a risco, fundamentando em petição própria por ter adentrado na área reservada. O órgão deixou de representar em razão do acidente de colisão, uma vez que não restaram comprovados de forma inequívoca os elementos caracterizadores do acidente da navegação. Por fim, requereu uma série de adoção de medidas preventivas em articulação da autoridade marítima com o poder público municipal
para a promoção e implementação de sinalização e manutenção de corredores de aproximação e partida nas praias de Cabo Frio, com maior fluxo de embarcações de esporte e recreio, especialmente nas áreas onde se verifica a maior ocorrência de irregularidades. Tais corredores devem ser devidamente autorizados e delimitados por boia de marcação, conforme previsto em norma. Eu estou acolhendo totalmente a medida preventiva. A representação foi recebida por unanimidade na sessão do dia 10 de agosto de 2025 e o representado foi regularmente defendido. A defesa sustenta que não houve colisão entre o representado e o surfista, conforme conhecido pela própria Procuradoria, em razão da ausência de provas do acidente de navegação. Embora a Procuradoria alegue que o representado tenha adentrado a área reservada a banhistas, em possível violação à norma 212 e ao artigo 15 da Lei Orgânica do Tribunal, a defesa argumenta que não houve intenção de colocar em risco a vida de banhistas ou a segurança da navegação. A aproximação da moto aquática à praia ocorreu exclusivamente para o desembarque de uma passageira exausta após queda anterior, como medida necessária para preservar sua integridade física. A Praia do Foguete, apesar de citada em normas administrativas, não possui corredor de aproximação e partida sinalizado, o que é atribuição da autoridade marítima em conjunto com o poder público municipal. Diante disso, a defesa conclui que a manobra realizada foi necessária, proporcional e voltada à segurança, e não existindo conduta ilícita. Aberta a instrução, a PEN se manifestou, vai falar a procuradora Paula. Em razões finais, manifestou-se apenas a PEN. É o relatório, presidente. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria representou em face do arraiz-amador e motonauta Maicon Beraldini dos Santos, condutor e cotista da moto aquática Rambridge, pois agiu com imprudência e negligência ao adentrar a área de uso exclusivo para banhistas, realizar desembarque em local não autorizado e, na sequência, retornar à navegação em zona de arrebentação, contrariando frontalmente o disposto nos itens 1.6.1, 1.6.5, 1.7.8 da norma 212 DPC, bem como item 6.4, a linha Bravo da NPCP da Capitania dos Portos de Macaé. Tais condutas expuseram a risco não apenas a integridade física dos banhistas, mas também a segurança da navegação. Ainda que não tenha sido possível comprovar de forma inequívoca a ocorrência da colisão com o surfista, é incontroverso que o representado conduziu sua embarcação em local onde o tráfego de motos aquáticas é expressamente proibido, expondo banhistas, surfistas e demais usuários da praia a risco desnecessário e incompatível com a segurança exigida para a atividade. Como medida preventiva, a PEN sugeriu à autoridade marítima local, em coordenação com o Poder Público Municipal, a implantação e adequada sinalização de corredores de aproximação e partida nas praias de Cabo Frio, com a finalidade de ordenar o tráfego de motos aquáticas e demais embarcações de esporte e recreio, minimizando os riscos aos banhistas e aumentando a segurança da navegação. A defesa sustenta que não restou comprovada a alegada colisão entre a moto aquática e o surfista, circunstância, inclusive, reconhecida pela própria PEN a não representar pelo acidente da navegação. Argumenta que a aproximação da embarcação à praia ocorreu exclusivamente para desembarcar uma passageira que se encontrava exausta, constituindo uma medida necessária à preservação de sua integridade física. Contudo, não merece prosperar a alegação defensiva. A própria defesa reconhece a ocorrência das condutas imputadas ao representado, ao admitir que este ingressou na área próxima à faixa de areia para realizar o desembarque de uma passageira e, posteriormente, tentou retornar ao mar com a moto aquática. Tal circunstância por si só já configura violação às normas da autoridade marítima, notadamente as já citadas anteriormente, que veda a navegação de motos aquáticas em áreas reservadas a banhista, estabelece distância mínima da faixa de praia e restringe o embarque e desembarque a locais previamente autorizados. No que se refere à alegação de ausência de intenção de expor terceiro a risco, melhor sorte não assiste à defesa. A configuração da infração prevista no artigo 15, a linha E da Lei 2.180 de 54, independe da intenção do agente ou da efetiva ocorrência de dano. Basta a criação de uma situação de perigo à segurança da navegação ou à integridade física de terceiros. Ao ingressar deliberadamente em área destinada exclusivamente a banhistas, o representado deixou de observar o dever de cautela que lhe era exigido na condução da embarcação, expondo terceiros a riscos desnecessários e assumindo as consequências inerentes à sua conduta. Também não merece acolhimento a justificativa de que a aproximação da praia teria ocorrido em razão da necessidade de desembarque da passageira.
Ainda que se admita o alegado desconforto ou exaustão do ocupante, tal circunstância não autoriza o descumprimento das normas de segurança da navegação. Por fim, embora não tenha sido possível comprovar de forma inequívoca a colisão com o surfista, razão pela qual a Procuradoria deixou de representar pelo acidente da navegação, tal circunstância não interfere na caracterização da exposição a risco que ocorreu com a própria operação da moto aquática em área reservada a banhistas, conduta suficientemente demonstrada nos autos. Por todo exposto, a Procuradoria requer a condenação do representado com base no artigo 15, a linha E da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Átila Cury, para apresentar suas conclusões. Verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos não recai sobre a ocorrência de colisão com o banhista, aspecto sobre o qual há convergência entre acusação e defesa. Desde o início do feito, restou evidenciado que não existem testemunhas presenciais, registros fotográficos ou audiovisuais, laudos médicos ou boletins de ocorrência capazes de comprovar de forma segura a alegada colisão entre a moto aquática conduzida por Michael e o surfista mencionado. Em razão disso, a Procuradoria reconheceu a indeterminação da causa da colisão e deixou de imputar ao representado a capitulação prevista no artigo 14, alinear da lei. Ainda assim, a Procuradoria manteve a representação com fundamento no artigo 15, alinear da mesma lei, sob o argumento de que, independentemente da inexistência de resultado lesivo comprovado, teria havido exposição a risco da segurança da navegação e da vida humana no mar. Para a acusação, é incontroverso que o representado adentrou a zona de arrebentação da Praia do Foguete, realizou o desembarque de passageiro em local não autorizado e tentou retornar ao mar em área reservada exclusivamente para os banhistas, circunstâncias que por si só caracterizam a infração administrativa em razão da violação aos itens 1.61, 1.65 e 1.78 da Norma 212 DPC e ao item 64, a linha B da NPCP. A PEN também afastou a tese defensiva de necessidade, afirmando que eventual exaustão ou desconforto da passageira não autorizaria o descumprimento das normas de segurança da navegação. Para a Procuradoria, situações dessa natureza seriam ordinárias e não excepcionais, cabendo ao condutor buscar locais devidamente autorizados para o desembarque, ainda que isso implicasse maior distância, tempo de navegação ou cautela adicional. Por outro giro, a defesa sustentou que a aproximação da moto aquática à praia ocorreu exclusivamente para desembarque de uma passageira exausta, após queda anterior, como medida necessária para preservar a sua integridade física. A Praia do Foguete, apesar de citada em normas administrativas, não possui corredor de aproximação e partida sinalizado, o que é atribuição da autoridade marítima em conjunto com o poder público municipal. Diante disso, a defesa concluiu que a manobra realizada foi necessária e voltada à segurança, inexistindo conduta ilícita ou merecedora de penalidade. Assim, requer o afastamento das sanções. Dos autos, também temos que, próximo à praia, a passageira caiu na água após se desequilibrar. O condutor tentou recolocá-la a bordo sem sucesso e ambos acabaram caindo no mar. Diante da dificuldade de retornar à embarcação, o condutor encalhou voluntariamente a moto aquática na areia, realizando o desembarque da passageira em local destinado a banhista. Ponderando a sequência de acontecimentos descrita e os argumentos de acusação e defesa, entendo que não restou esclarecido se houve a alegada necessidade de levar a passageira imediatamente à praia, pois ela não foi localizada e por isso não foi ouvida no inquérito. Dessa forma, apesar de não comprovada a urgência descrita, a dúvida favorece o representado e, não obstante ter se aproximado da praia fora das suas laterais, entendo que ele deve ser exculpado. De toda forma, a capitania deve ser da capitania e a delegacia, em articulação com o poder público municipal, devem avaliar a medida preventiva proposta pela PEN a fim de promover a implementação da segurança naquelas praias, garantindo o embarque e desembarque seguro e ordenado de pessoas e materiais. Diante do exposto, a causa determinando a exposição a risco deve-se ao ingresso da moto aquática em área destinada exclusivamente a banhistas, zona de arrebentação, para a realização de desembarque de passageira, por alegado motivo de necessidade. É como concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão.
Eu não entendi realmente a representação nesse caso, porque na linha vermelha não tem um heliponto pintado, mas helicópteros eventualmente pousam ali. Nas praias cariocas não tem um heliponto pintado na areia, mas eventualmente helicópteros pousam ali. Então todos eles estariam, né, como uma exposição a risco, porque fizeram um pouso não autorizado. Nesse caso aqui, para mim, ficou evidente que foi uma situação de caso maior. E olha que eu sou um crítico da motonáutica aqui, né? Mas nesse caso, eu tenho uma passageira que caiu, está exausta. Eu vou mantê-la na minha embarcação até um ponto mais distante. Ela é exausta para quê? Para ela cair de novo? Ou para ela, eventualmente, pelo cansaço, ter um surto, se agarrar no motonauta, os dois caírem de novo? Eu entendo que ele foi diligente. Ele fez uma varação para o desembarque da passageira exausta e, pelo que eu entendi, na hora do retorno dele, a moto aquática estava desligada, não é isso? Na hora do retorno dele para a água? Não, ele retornou agora. Enfim, só para entender, quem quebrou o queixo, hein? O próprio condutor. O próprio condutor, ainda teve infortúnio da própria vítima. Eu achei que isso era um caso para arquivamento sumário. Eu vou acompanhar o desembargador Átila. O que prejudicou o andamento do processo é que não teve testemunha e não teve laudo médico, não teve nada. Eu acredito que ele talvez possa até ter contado uma historinha, mas essa historinha favorece a dúvida, né? Favorece o representado. Então não tem muito aqui o que fazer. O que eu acho bastante aproveitável aqui do caso é que realmente essas prefeituras não atendem o que está previsto na norma. Elas não fazem os corredores de aproximação nas laterais da praia sinalizados com boia, entendeu? Então, e também não ajudam a Marinha na fiscalização na ordenação desse espaço ali, onde pode desembarcar pessoas, onde pode ter atividade náutica paralela. Então, estou acolhendo completamente a medida preventiva da PEN. Ok, obrigado. Palavra com o senhor desembargador, relator Átila Cury, para apresentar o seu voto. Letra A, exposição a risco, sem registro de danos pessoais, materiais nem ambientais. Quanto à causa determinante, ingresso da moto aquática em área destinada a banhistas por motivo de necessidade. Decisão, julgar o fato capitulado no artigo 15, a linha E, porém exculpando o representado por insuficiência de provas e medidas preventivas, oficiar a capitania para a adoção das medidas preventivas propostas pela PEN, que eu transcrevo aqui por escrito aqui no item apropriado. Não vou ler de novo, porque todo mundo já ouviu a medida. É como voto. Obrigado. Como voto dos demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Átila Cury. Publicação do voto do processo 38.821/2025, decidiu a segunda turma por unanimidade julgar improcedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o representado, mandando arquivar os autos. Outras medidas nos termos do voto do desembargador relator. Processo número 38.223/2024, na relatoria do desembargador Sérgio de Moura, representante Procuradoria Especial da Marinha, representado Rodrigo Francisco Lopes da Silva, por seu advogado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar as causas e as consequências do fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E, exposição a risco, da Lei 2070 de 54, ocorrido no dia 2 de abril de 2024, por volta das 14 horas, no Rio Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, materializado no óbito de Felipe Trindade Martins Duquins, por afogamento, ao cair de um caiaque sem nome, porém sem registro de danos materiais ou poluição hídrica. Constam dos autos que Rodrigo Francisco Lopes da Silva pegou o caiaque sem nome escondido dos pais e com o Felipe foram gravar vídeos para o Instagram e TikTok no Rio Cuiabá.
Segundo o relato do sobrevivente, ao voltarem para a margem do rio, a vítima resolveu dar impulso em um toco de madeira quando perderam o equilíbrio e o caiaque emborcou e ambos caíram na água. Rodrigo conseguiu nadar até a margem do rio, porém Felipe ficou preocupado em resgatar seu aparelho celular que havia caído, mesmo não sabendo nadar, e após alguns minutos afundou e não retornou. Em depoimento, Rodrigo declarou que estava no caiaque e a vítima deu um impulso no toco de madeira que estava próximo à embarcação. O caiaque virou e o celular da vítima caiu no rio. E o mesmo tentou procurá-lo segurando no pilar da ponte e após algum tempo afundou. Que a dotação do caiaque é uma pessoa que conduzia a embarcação, que não utilizava um colete salva-vidas e que ele e a vítima foram responsáveis pelo ocorrido. Os peritos concluíram que a causa determinante do fato da navegação foi excesso de tripulantes no caiaque e que, por força do impulso no toco de madeira, houve perda do equilíbrio dos tripulantes pela instabilidade da embarcação, o que culminou com suas quedas na água. O encarregado do inquérito responsabilizou Rodrigo por negligência e imprudência pelo motivo que a embarcação comportava somente uma pessoa e permitir que outro tripulante estivesse a bordo sem utilizar o colete salva-vidas. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou em face de Rodrigo e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, por unanimidade, o representado que não constava do rol de culpados desse tribunal foi citado pessoalmente e defendido por ilustre advogado constituído, com a tese de culpa exclusiva da vítima, juntando aos autos fotos em que a vítima aparece carregando o caiaque e de pé sobre o caiaque sem colete, como demonstração de suas condutas negligente e imprudente, o que seria uma excludente de responsabilidade do réu. Requereu também, em sua peça defensiva, a inépcia da representação, sendo indeferida, pois os requisitos legais e formais exigíveis foram apresentados, bem como especificou claramente a conduta do agente e seu respectivo enquadramento legal, a descrição da conduta e o pedido de condenação do representado restou devidamente caracterizado e individualizado. Aberta a instrução, a douta Procuradoria Especial da Marinha se louvou nas provas dos autos, o representado requeriu oitiva de testemunha, apresentou o rol quesitos e realizou o preparo. Deferida a oitiva de testemunhas, foi realizada pela Capitania Fluvial do Mato Grosso. Encerrada a instrução, a PEN reiterou os termos de sua exordial, o representado requereu sua absolvição com base na insuficiência de provas e na atipicidade da conduta. É o relatório. Obrigado pela votação, representante da PEN, Procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria responsabilizou Rodrigo Francisco Lopes da Silva, pois agiu com imprudência e negligência ao conduzir o caiaque em desacordo com as mais elementares regras de segurança da navegação. Restou incontroverso nos autos que a embarcação possuía capacidade para apenas um ocupante, circunstância conhecida pelo representado, que ainda assim permitiu o embarque de segunda pessoa para realizar a travessia no rio Cuiabá. Igualmente controverso é o fato de que nenhum dos ocupantes utilizava colete salva-vidas ou qualquer outro equipamento de salvatagem apto a mitigar os riscos inerentes à atividade. A conduta revelou-se ainda mais grave porque o representado assumiu a navegação em condições manifestamente seguras, criando uma situação de risco incompatível com a natureza da embarcação empregada. O excesso de ocupantes comprometeu a estabilidade do caiaque e potencializou os efeitos da manobra realizada pela vítima, culminando no emborcamento da embarcação e na queda de ambos os ocupantes na água. Ao sim, a permitir que a navegação ocorresse com lotação superior à prevista e sem os indispensáveis equipamentos de salvatagem, o representado deixou de observar o dever de cautela que lhe era exigido, expondo a risco a integridade física das vidas a bordo, acarretando no óbito do passageiro Felipe. A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima não merece acolhimento. Embora as provas dos autos demonstrem que a vítima também adotava comportamento imprudente ao utilizar o caiaque sem colete salva-vidas, e em desacordo com as recomendações de segurança, tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade do representado. Restou incontroverso que o representado assumiu a condução de uma embarcação, cuja capacidade era limitada a apenas uma pessoa, permitindo o embarque de um segundo ocupante e realizando a navegação sem qualquer dos tripulantes utilizasse equipamento de salvatagem. A eventual contribuição da vítima para o resultado não possui o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta do representado e a situação de risco criada.
Ao contrário, competia ao condutor da embarcação observar e fazer cumprir as normas básicas de segurança e impedir a navegação em condições manifestamente inadequadas. Ressalta-se que a imputação formulada por esta Procuradoria não se fundamenta exclusivamente no resultado morte, mas na exposição a risco decorrente da condução imprudente da embarcação. O fato da navegação resta caracterizado pela criação da situação de perigo, independentemente da participação da vítima nos acontecimentos. Dessa forma, ainda que se admita a existência de um comportamento imprudente por parte da vítima, tal circunstância não afasta a responsabilidade do representado pela condução da embarcação em desacordo com as regras de segurança da navegação. Sendo assim, a Procuradoria requer a condenação do representado com base no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar suas conclusões. Assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face de Rodrigo Francisco Lopes da Silva por suas condutas negligente e imprudente, pois era quem conduzia o caiaque, confirmado em seu depoimento, sem a utilização de colete salva-vidas, além de permitir que a dotação da embarcação estivesse acima do permitido, razão primordial para a falta de estabilidade da embarcação e a consequente queda na água de seus tripulantes, o que deu causa ao óbito do outro passageiro. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar o seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, queda na água dos tripulantes de um caiaque sem nome, ocorrida no rio Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, com o óbito de um dos seus ocupantes, porém sem ocorrência de danos materiais ou poluição hídrica. Quanto à causa determinante, excesso de passageiros e ausência de colete salva-vidas. Decisão, julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha ECO da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas negligente e imprudente de Rodrigo Francisco Lopes da Silva, condutor de um caiaque sem nome e, considerando circunstâncias, consequências atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, cumulativamente com multa de 1.000 FIR, com fundamento nos artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, 127, parágrafo 2º e 135, inciso 2 da referida lei. Custas na forma da lei. Outras medidas, oficiar a Capitania Fluvial do Mato Grosso para que diligencie a respeito das infrações apontadas pelo encarregado do inquérito e enviar cópia do acórdão ao MP do Mato Grosso. É como voto. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação no voto no processo 38223/2024, decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão e multa de 1.000 FIR, custas processuais na forma da lei. Outras medidas nos termos do voto do desembargador relator, processo número 38823/2025, da relatoria do desembargador Sérgio de Moura, representante Procurador Especial da Marinha, em face dos representados Rodolfo Cabral Farias e Flávio Augusto da Silva, por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar as causas e as consequências do abalroamento e da exposição a risco envolvendo as motos aquáticas Tuna 48 e Jet Club 23, ocorrido na boca da barra do canal de Itajuru, Cabo Frio, Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 2023. Consta dos autos que a moto aquática Tuna 48, conduzida pelo ARA Flávio Augusto da Silva, contando a bordo com 2 passageiros, e a moto aquática Jet Club 23, conduzida pelo ARA Rodolfo Cabral Frias, navegavam pelo canal do Itajuru, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Por volta das 17h30, a Jet Club 23 navegava nas imediações da saída da boca da barra do canal do Itajuru, quando foi
foi abalroada pela moto aquática Tuna 48, que acabara de deixar o canal e seguia em aceleração rumo à Ilha do Papagaio. Segundo relatos, em determinado momento, o boné utilizado pelo condutor da Jet Club 23 foi levado pelo vento, o que o levou a interromper sua navegação e realizar uma manobra de retorno de 180 graus com o objetivo de recuperá-lo. Durante a manobra, ao abaixar-se na embarcação para recolher o boné, deixou de manter a vigilância adequada à navegação, invertendo sua posição em relação ao tráfego. Nesse instante, a moto aquática Tuna 48, que trafegava em sentido oposto em alta velocidade, abalroou a bochecha de boreste da Jet Club 23. O abalroamento causou lesões corporais no condutor da Jet Club 23, que sofreu uma fratura no braço. Ocorreram ainda danos materiais em ambas as embarcações, apresentaram ranhuras e avarias no casco em suas bochechas de boreste, indicando abalroamento pela proa, mas sem registro de poluição hídrica. Depoimentos de 4 testemunhas seguem nos autos. Os peritos observaram que o condutor da Jet Club 23 adentrava a boca da barra do canal do Itajuru, enquanto a Tuna 48 saía. Nesse momento, o boné do condutor da Jet Club 23 voou, obrigou a retorná-lo para pegá-lo, abaixar a cabeça, esticar o braço, o que já foi mencionado anteriormente, atribuindo aos peritos causa determinante a falha na condução das motos aquáticas por ambos os condutores. O encarregado do inquérito responsabilizou ambos os condutores pelo abalroamento. A douta Procuradoria Especial da Marinha concordou com a responsabilização de ambos os condutores e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, por unanimidade, os representados que não constavam do rol de culpados desse tribunal, Rodolfo foi citado pessoalmente, defendido por ilustre advogado constituído, com a tese de culpa concorrente que a velocidade empregada pela outra embarcação foi fator decisivo para a impossibilidade de evitar o acidente. Flávio foi citado pessoalmente, também defendido por ilustre advogado constituído, com a tese de que navegava mantendo distância adequada, quando de forma repentina o outro motonauta efetuou manobra arriscada, imprudente e negligente a bombordo, não dando tempo e espaço para que desviasse e evitasse o incidente, e que não há no local sinalização adequada a orientar os usuários, o que é de exclusiva responsabilidade da Capitania dos Portos, não sendo possível assim responsabilizar o representado por eventual condução acima do limite de velocidade. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos, Rodolfo informou que não produziria provas e Flávio não se manifestou. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial, Rodolfo peticionou os mesmos termos de sua defesa, requerendo o reconhecimento de sua absolvição, e Flávio peticionou, corroborando sua inicial, em que imputa a responsabilidade pelo incidente por culpa exclusiva de terceiros, no caso ao primeiro representado Rodolfo. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Paula Bastos. Senhor presidente e senhores desembargadores, a Procuradoria representou em face do raiz amador e motonauta Rodolfo Cabral Frias, condutor da moto aquática Jet Club 23, uma vez que atuou com imperícia, imprudência e negligência ao realizar manobra brusca e intempestiva, realizada com o propósito de recolher um boné que havia sido levado pelo vento, sem adoção das precauções indispensáveis à navegação segura, culminando em abarroamento com outra embarcação que trafegava em sentido oposto. Além de interromper bruscamente sua rota, o condutor abaixou-se para recolher o objeto, deixando de manter uma vigilância adequada à navegação, conforme preceitua o item 11.5 da norma 202 DPC, expondo a risco não apenas sua integridade física, como também de terceiros e da própria embarcação. Merece ainda reprimenda ao raiz amador e motonauta Flávio Augusto da Silva, condutor e cotista da moto aquática Tuna 48, por imperícia, imprudência e negligência, ao conduzir sua embarcação em velocidade excessiva para as condições locais, notadamente na saída da boca da barra do canal do Itajuru, área com tráfego intenso de embarcações. Conforme consta dos autos, o condutor trafegava aproximadamente 60 a 70 km por hora, o que representa a clara violação aos deveres de cautela e a exigência de uma condução em velocidade segura.
conforme estabelecido nos itens 11.5 e 11.6 da norma 202 DPC, que impõe ao condutor o dever de manter vigilância constante, atenção ao tráfego aquaviário e a adequação da velocidade às circunstâncias da navegação. Ademais, mesmo avistando a manobra da embarcação Jet Club 23, limitou-se a gritar e fazer gestos, sem reduzir de imediata a velocidade ou tomar providências mais efetivas para evitar o abarroamento e a exposição a risco que se sucedeu. Esta Procuradoria sugeriu, como medida preventiva e de segurança, que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio avalie a conveniência e necessidade de estabelecer limites específicos de velocidade para as embarcações que trafegam no canal do Itajuru, com vistas a garantir a segurança da navegação e prevenir acidentes na região. No tocante à defesa apresentada por Rodolfo Cabral Frias, que sustenta a existência de culpa concorrente e atribui à velocidade empregada pela outra embarcação papel decisivo para a impossibilidade de evitar o acidente, esta Procuradoria entende que tal argumento não afasta sua responsabilidade. Ainda que a conduta do outro motonauta tenha contribuído para a ocorrência do acidente, a culpa concorrente, por sua própria natureza, não exclui a responsabilidade daquele que também concorre para o resultado. Assim, eventual participação de um terceiro no evento não tem um condão de afastar a responsabilidade do representado pelas infrações e condutas que lhe são individualmente imputadas, especialmente quando demonstrado que deixou de observar os deveres de cautela exigidos para uma navegação segura. Por sua vez, Flávio Augusto da Silva sustenta que navegava mantendo distância adequada da outra embarcação, tendo sido surpreendido por uma manobra repentina e imprudente realizada pelo outro motonauta, circunstância que teria tornado inevitável o acidente. Argumenta ainda que a ausência de sinalização adequada no local impediria sua responsabilização por eventual excesso de velocidade. Tais alegações, contudo, não merecem prosperar. A observância das normas de segurança da navegação e dos deveres gerais de prudência independe da existência de sinalização específica, competindo ao condutor manter vigilância permanente, velocidade compatível com as condições locais e controle efetivo da embarcação. Ademais, a eventual manobra imprudente de terceiro não constitui causa automática de exclusão de responsabilidade, sobretudo quando os elementos dos autos demonstram que o acidente decorreu de condutas concorrentes, impondo-se a responsabilização de todos aqueles que contribuíram para a produção do evento. Nesse sentido, a Procuradoria requer a condenação dos representados, com base no artigo 14, a linha A, e no artigo 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator, Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. Assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face de Rodolfo Cabral Frias, condutor da moto aquática Jet Club 23, por suas condutas imperita, imprudente e negligente ao realizar uma manobra brusca sem qualquer prevenção ou precaução, não mantendo a vigilância adequada ao navegar em local de grande fluxo de embarcações. E em face de Flávio Augusto da Silva, condutor da moto aquática Tuna 48, por suas condutas imperita, imprudente e negligente ao navegar em velocidade excessiva para o local, aproximadamente 60 a 70 km por hora, em um canal de tráfego intenso de embarcações. Para fins de dosimetria da pena, o primeiro representado não deixou claro sua relação de condutor com o proprietário, e o segundo representado declarou-se cotista, logo proprietário. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. É só um comentário, por causa de um boné, sem mais comentários. Eu dou sempre o exemplo da canoinha, que bate com a canoinha e o boné caiu na água, mas nesse caso aqui, a exposição a risco foi 70, 60 km por hora. Bom, encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador, relator Sérgio Moura, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, abarroamento entre as motos aquáticas Tuna 48 e Jet Club 23, ocorrido na boca da barra do canal do Itajuru, Cabo Frio, RJ, no dia 23 de janeiro de 2023, com a ocorrência de danos materiais, acidentes pessoais, porém sem registro de poluição hídrica. Quanto à causa determinante, realização de manobra abrupta e imprevista por parte do condutor da moto aquática Jet Club 23 e a navegação em velocidade excessiva por parte do condutor da moto aquática Tuna 48.
Decisão: julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha em face do acidente e do fato da navegação, tipificados nos artigos 14, a linha alfa, e 15, a linha eco, ambos da Lei 2180 de 54, como decorrentes das condutas negligente, imprudente e imperita de Rodolfo Cabral Frias, condutor da moto aquática Jet Club 23, e de Flávio Augusto da Silva, condutor da moto aquática Tuna 48, e, considerando circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão cumulativamente com a multa de 1.000 UFIR, com fundamento nos artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, 124, inciso 1 e parágrafo 1º, e 127, incisos 1 e 2 e parágrafos 1º e 2º da referida lei. Custas divididas igualmente na forma da lei. É como voto. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Nos termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação no voto no processo 38823/2025, decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de repreensão mais multa de 1.000 UFIR, custas na forma da lei divididas igualmente entre as partes. Processo número 37780 de 2024, de relatoria do desembargador Marcelo Davi Gonçalves, representante Procuradoria Especial da Marinha, em face do representado José Carlos Vieira, por seu advogado que é Defensoria Pública da União. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores. No dia 29 de dezembro de 2023, por volta de 16h30, ocorreu um aborramento envolvendo as lanchas Pérola Negra 2 e Leão da Tribo de Judá, no Rio Paraná, município de Icaraíma, Paraná. No inquérito realizado pela autoridade marítima local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Consta que, por volta de 16h30, a lancha Pérola Negra 2, que estava sendo conduzida por Antônio Dias Nascimento Filho, habilitado, navegava com 7 passageiros em direção à rampa municipal do Porto de Camargo, município de Icaraíma. No mesmo dia, a lancha Leão da Tribo de Judá estava sendo conduzida por José Vieira, habilitado, também navegava na mesma direção, estando a boreste, aproximadamente a 50 metros à frente, conforme ilustra croquis de folhas. Ocorre que, na posição de coordenadas, a lancha Leão da Tribo de Judá guinou repentinamente para bombordo, no intuito de ajudar uma outra embarcação não identificada que estaria encalhada em uma ilhota, que fica próxima à prainha. Dessa forma, o condutor da Pérola Negra 2 guinou sua embarcação na tentativa de evitar o iminente aborramento. Contudo, não teve êxito em sua tentativa e as embarcações se aborroaram. No momento do choque, a Pérola Negra 2 aborroou por boreste, jogando na água o condutor e os passageiros. Apenas 2 pessoas conseguiram permanecer dentro da embarcação e as demais caíram na água. Em virtude da queda, alguns passageiros perderam celulares, bolsas, etc. Ressalta-se ainda que 3 tripulantes sofreram lesões leves. Depoimentos uniformes. De acordo com o laudo de exame pericial, os peritos concluíram que a causa do acidente foi a alta velocidade da Pérola Negra e as manobras perigosas da Leão da Tribo de Judá, sendo esta a mesma conclusão do encarregado do inquérito. A douta Procuradoria entendeu que essa alta velocidade da embarcação Pérola Negra não restou comprovada, e sim a manobra imprudente do condutor da Leão da Tribo de Judá, oferecendo representação em face de seu condutor. Citado, o representado foi regularmente defendido, alegando que a representação relata manobra repentina e a alta velocidade da embarcação reclamante teria sido a causa do aborramento. Ocorre que, conforme consta do depoimento do reclamado, a manobra foi realizada para socorrer a embarcação que pediu socorro e encontrava-se encalhada.
Após ter avistado a embarcação, o senhor Calixto pediu socorro e o reclamado prontamente guinou sua embarcação para bom bordo na tentativa de realizar o resgate e avistou a embarcação do reclamante, que encontrava-se aproximadamente a 100 metros de sua popa, vindo em sua direção sem diminuir a velocidade. O controle de velocidade da embarcação é de responsabilidade de seu navegador e de extrema importância para acidentes, requerendo que o mesmo seja exculpado. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, a procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores, esta procuradoria representou em face de José Carlos Vieira, condutor da embarcação Leão da tribo de Judá, uma vez que agiu com imprudência ao guinar repentinamente para bom bordo, sem observar as regras de precaução e segurança, assumindo o risco consciente de cometer um acidente. A alegação da defesa de que tal manobra foi realizada para prestar socorro a outra embarcação, não identificada nos autos, por si só não tem o condão de desculpar o condutor, pois ainda que louvável a intenção de prestar socorro, nenhuma manobra pode ser realizada em detrimento da segurança da navegação ou mediante exposição de terceiros a risco. Cumpre destacar que os depoimentos colhidos nos autos são convergentes ao apontar que a embarcação, Leão da tribo de Judá, atravessou inesperadamente a derrota da lancha Pérola Negra 2, sem que houvesse tempo hábil para reação eficaz por parte de seu condutor. As testemunhas presenciais foram uníssonas e atribuiu ao representado a causa do acidente, descrevendo a manobra como repentina e inesperada. Dessa forma, a Procuradoria requer a condenação do representado, com base no artigo 14, linha A, da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante do acidente foi o erro de manobra cometido pelo representado. A unanimidade da prova, produzida no inquérito, demonstrou que o representado foi imperito e imprudente ao guinar repentinamente para bom bordo, sem qualquer sinalização a respeito às medidas de precaução e segurança, provocando o aborramento, já que a outra embarcação ficou sem capacidade de reação. No laudo de exame pericial, os peritos concluíram que a causa determinante foi decorrente de manobras perigosas da embarcação Leão da tribo de Judá, conduzida pelo representado, enquanto o encarregado do inquérito, em consonância com os peritos, concluiu que essas manobras perigosas são a causa primária do acidente. A defesa do representado não foi capaz de afastar as acusações da PEN. Diante do exposto, deve ser julgada integralmente procedente a representação, condenando o representado. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Também já vi. Não, mas qual? Pérola Negra ou Tribo de Judá? Mas eu acho que é aqui em Paraty, sabia? Essa outra Leão da Tribo de Judá, eu acho que é em Paraty. E tem uma Pérola Negra também, que é uma escuna. É assim, que eu me lembre, né? Piratas do Caribe também. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu voto. Aborração entre lanchas com danos materiais, erro de manobra, julgar acidente previsto no artigo 14A da nossa lei como decorrente da imperícia e imprudência do representado, condenando a pena de repreensão e o pagamento das custas processuais na forma do artigo 121.1 da nossa lei. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade no termo do voto do senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação no voto do processo 38223/2024, decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão e também o pagamento das custas processuais nos termos da lei. Esgotada a matéria da pauta, as emendas e acordos dos processos julgados nessa sessão posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazo para recurso. Obrigado, senhor secretário, pela condução da pauta. Nesse último caso aqui, eu vi a defesa da DPU lá do Paraná, né?
Interessante, né? Mas ele não pediu... Ele fez a defesa bacana, mas não pediu... Como é que é? Prerrogativa, né? Bom, então nos veremos novamente dia 10, né? A segunda turma, às 10 horas, a sessão solene Dia da Marinha. Algum comentário? Todos vão almoçar? Vamos pegar o picado. Declaro encerrada a sessão do dia 8 de junho.